Ora, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo vosso convite. Senhora Embaixadora, caro Embaixador, senhores, caros amigos, senhoras e senhores. Ora bem, eu pensei aqui falar um pouco de primeiro um bocadinho a teoria geral e depois a prática. E vou começar por uma coisa que eu acho que vocês vão me permitir falar muito à vontade disto. E acho que o ponto de partida é o seguinte. É, de facto, a semântica e os conteúdos. Uma das coisas muito interessantes na história das direitas e das esquerdas em Portugal é que quer as direitas, quer as esquerdas portuguesas, não sei quem é que começou com isso, mas as direitas tinham alguma coerência nessa formulação, a esquerda não teria muita, foram sempre muito pouco liberais. No sentido de respeitaram sempre muito pouco a liberdade do outro lado. A direita tinha uma certa lógica para isso, porque a direita, se a gente for filiar estas coisas no princípio do século XIX, que é quando começam a fazer sentido estas classificações, quando começa a haver uma certa opinião pública, começa a haver partidos, começa a haver essas coisas. Está bem. Está bem. Quando começa a haver essas coisas, de facto, a direita em Portugal, no fundo, é a direita tradicionalista, legitimista, miguelista, essas coisas todas, mas tem uma certa lógica, baseada exatamente no direito, na monarquia, direito divino, transcendental, de coartar a liberdade, que aliás tinha exatamente começado em França, com a Revolução, 20 ou 30 anos anteriormente, e também tinha feito um grande massacre nos inimigos da liberdade. Aliás, há uma coisa que eu sempre achei muito interessante. Nas leis dos suspeitos da Revolução Francesa, há uma coisa da Comuna de Paris que diz que os suspeitos são não só aqueles que fazem coisas contra a liberdade e contra a Revolução, mas aqueles que não mostram entusiasmo e não participam. Esses é que são os suspeitos. E nessa base a Revolução estabeleceu umas listas de suspeitos, que eram quase... A França, nessa altura, tinha 28 milhões de habitantes, eram cerca de 500 mil suspeitos. Era uma coisa assim mais ou menos familiar, eram os padres, os nobres, as respectivas famílias, alguns militares, etc. E desses matou à vontade 50 mil. Portanto, também, isto não começou muito bem, não é? Em termos de... Isso também, de certo modo, deu um bocado aos... Aliás, também as pessoas esquecem-se que o primeiro grande genocídio da história moderna é da Vendée, praticado exatamente em nome da Revolução e da liberdade pelos republicanos franceses. Portanto, isto começou bastante mal. Entre nós, não vou demorar muito, mas a seguir à Guerra Civil, enfim, onde os miguelistas tinham feito as suas repressões e as suas malfeitorias, mas também a seguir, em 1934, há de facto uma série de perseguições, nomeadamente perseguições em certas regiões. Há um livro, por acaso, muito interessante, chamado Os Crimes das Beiras, que é praticamente a repressão e eliminação de uma série de... Pensei que muitas coisas, como é sempre em Portugal, o pretexto político é para eliminar, enfim, adversários de outras coisas mais importantes, o tipo que roubou a mulher, o tipo que roubou a propriedade, entram nessas coisas substanciais e, portanto, a política depois serve para isso, mas não há dúvida que se fez. Portanto, o regime liberal em Portugal foi muito pouco respeitador. Eu acho que isto é importante. Os regimes, aliás, não é só em Portugal, de uma maneira geral, no continente, o respeito pela liberdade dos outros, quer dizer, os defensores da liberdade acham-se sempre entitled a, em defesa da liberdade, eliminar, neutralizar, preventivamente, geralmente, aliás, as leis de suspeitos são uma invenção da Revolução Francesa, e que eram de Roma, mas que foi retomada pela Revolução. Portanto, digamos, o princípio legitima essa prática. E, de facto, nós em Portugal, talvez o regime, a Primeira República, que é o regime, enfim, o partido é o Partido Republicano Português, os democráticos, e que ganham sempre as eleições. Não há dúvida que, através de uma manipulação, quer do sistema eleitoral, eleições que, aliás, é por isso que quando se falou muito no 25 de Abril, na restauração democrática, é uma restauração muito duvidosa, porque a Primeira República tinha... Não tenho agora o número exato, mas 300 a 400 mil eleitores numa população de 6 milhões. Não era propriamente muito representativa. E com uma manipulação da lei eleitoral que privilegiava as cidades, sobretudo Lisboa e Porto, que eram onde os republicanos tinham a sua base de apoio.
E, portanto, é natural que em 26, quer dizer, as gerações que venham desse período, e daí é que veio um bocado o grande, uma certa, quer dizer, eu lembro-me, era miúdo, mas lembro-me disso, portanto, as pessoas da direita faziam, por exemplo, praticavam a fraude eleitoral com a maior tranquilidade. Tinham normalmente, muitas vezes tinham 10, 12, votavam várias vezes, era uma manipulação de recenseamento. Mas as pessoas achavam normal isso, porque achavam que os outros tinham exatamente feito a mesma coisa. E tinham. Portanto, isto é um ponto, é um bocadinho um ponto pouco teórico, é mais histórico, mas gostava até que, felizmente, para vós, a maior parte são bastante mais novos que eu, não viveram estes tempos, mas isto é uma coisa que ficou muito na cabeça das pessoas, quer dizer, uma certa leviandade em relação ao jogo democrático vinha também da ideia que os democratas tinham feito completamente a batota durante a Primeira República. E a segunda componente era o peso que o Partido Comunista tinha, de facto, na oposição. E que era uma convicção. Não era só uma manipulação pela parte do Estado Novo, que Salazar nem Marcelo Caetano, era uma convicção que havia na direita que se houvesse uma viragem das coisas, era, de facto, o Partido Comunista que tomaria conta e dominaria, etc. Isso também era um ponto importante e interessante para fixar. O terceiro ponto que fixou muito a direita nesse período era a questão da África, era a questão do ultramar. E, portanto, que essa também, curiosamente, vinha da própria esquerda republicana. Portanto, não era, digamos, a ideia que é o Salazar é que queria... Não, era uma coisa que estava exatamente no código genético da política portuguesa e que até 65, até ao manifesto da CUD do Dr. Soares, em 65, só no Partido Comunista, porque os próprios republicanos históricos, em 61, há um ralliement maciço, enfim, escrito, e dos elementos, Cunha Leal, uma série de elementos do antigo Partido Republicano Português à política de Salazar. Eles dizem, nós somos contra o Salazar, mas é evidente que o regime usou isso e dava-lhe jeito. Mas é genuíno, ninguém foi obrigado a fazer isso. Portanto, havia esse lado era importante, quer dizer. Isto, eu penso que são 2 ou 3 pontos importantes. Primeiro, no tal código da direita portuguesa, primeiro, a ideia de que a liberdade e a democracia era, daí vinha a minha graça, do Instituto de se chamar Instituto Democracia e Liberdade. Seriam 2 nomes que historicamente não eram muito favoráveis, nem muito vistos com muita simpatia pela direita, exatamente pelo que eu acabei de dizer. Não era por nenhuma aversão especial, mas não fazia parte do código, de facto. Havia outros valores. Ora bem, era isso, era o anticomunismo e era a questão da nação. Eu acho que são as 3 coisas que identificam muito historicamente a direita até 74. E depois há um ponto aqui que é importantíssimo, quer dizer, o prolongamento do sistema em Portugal, na Espanha e em 74, julgo que também ainda estavam os coronéis na Grécia que caíram logo a seguir. Mas, portanto, eram regimes muito pessoais, muito personalizados, mas que, de facto, portanto, não tinham, de certo modo, continuidade, para além dos seus fundadores e criadores. Eu isso não tenho a menor das dúvidas. Aliás, estou agora a republicar um livro que é exatamente sobre os últimos anos do regime anterior, e eu achei sempre que, onde eu tenho até uma certa hostilidade e até uma coisa quase persecutória em relação ao Dr. Marcelo Caetano, que hoje não tenho. Acho que os outros sucessores não teriam feito muito melhor nem pior que o que ele fez. Acho que o regime estava armadilhado. E, portanto, isso eram um bocadinho as vaias, os controlos, o sistema que estava implantado. O Salazar acabou por fazer um regime que funcionava com ele e não funcionava com mais ninguém. Essa é a minha ideia. Que estava feito de tal maneira, embora lá estivesse o Presidente do Conselho, era o Salazar. E ele habituou-se a fazer aquela coisa, depois uns bilhetinhos mandava, e fazia muito mais política paralela com o que se pensa. Por exemplo, não sei se só tiveram ocasião de ver, mas é um livro muito interessante para quem tiver paciência e tempo para ver. O Fernando Castro Brandão, embaixador, publicou há uns anos uma coisa que é as Agendas de Salazar. Que é um trabalho, aliás, muito interessante, que ele passou 3 ou 4 anos de férias a copiar as agendas. Salazar não tinha os conteúdos das conversas, mas tinha a lista das pessoas que recebia. E por aí a gente vê coisas muito interessantes. Por exemplo, ele tinha na polícia, na PIDE, umas pessoas que recebia habitualmente, mas que não era o diretor, nem era... Eram pessoas com que ele sabia que lhe diziam o que se estava a passar.
porque ele sabia perfeitamente que as pessoas em Portugal importantes só lhe diziam aquilo que achavam que ele queria ouvir. Portanto, isto é um bocado caseiro, mas quer dizer, isto faz parte também do tal ADN da direita. Bom, agora passando para coisas mais transcendentes. O que é que caracteriza? Eu acho que o que caracteriza, apesar de tudo, da direita, isso não é meu, se eu tivesse inventado isso tinha muito mais consideração para mim que a que eu tenho, foi o Carlos Schmitt, que é o pessimismo antropológico. Eu acho que a grande definição, de facto, da direita é o ponto de partida das convicções todas de direita é partir da ideia de que a natureza humana é má. Ou melhor, não é má, nem é boa, mas é mais depressa inclinada para o mal, ou seja, a ideia de que os homens entregues, é o Hobbes, todos os filósofos da Contra-Revolução, é a ideia de que o homem, se for entregue ou deixado à sua vontade, que corre tudo muito mal. E a esquerda tem exatamente a ideia rousseauiana, um homem bom. E qual é a força da esquerda? Eu acho que essa ideia do homem bom é muito o discurso do Sermão da Montanha. E isto teve muita importância, porque o nosso ADN de quase todos no mundo ocidental é um ADN cristão, protestante, católico, o que seja. E, portanto, essa ideia que, de facto, a esquerda, e sobretudo a esquerda utópica, assumiu de princípios, os tais princípios que a gente hoje chama às vezes a correção política, mas que, no fundo, são exatamente uma linha utópica e uma meta até nobre da humanidade, só que a natureza das coisas é capaz de não ser assim. E isso é que eu acho que, por um lado, divide de facto a base fundamental das concepções de esquerda políticas ou em termos de filosofia política, e também traz de facto à esquerda uma força grande, sobretudo em épocas em que as pessoas reagem muito emocionalmente e reagem muito à superfície, não é? Há bocadinho estava a falar nisso. Quer dizer, um país onde, num inquérito público, se considera o 25 de Abril o acontecimento mais importante da história do país, é uma coisa extraordinária, mas, quer dizer, melhor ou pior, a gente chegou à Índia, teve o terremoto de 1755, teve coisas, apesar de tudo, muito mais significativas. O 25 de Abril é uma espécie de retificação local de um sistema que estava implantado no resto da Europa Ocidental, quer dizer, enfim, isso demonstra, de facto, enfim, aprofunda o estado, digamos, de ignorância que as pessoas chegaram. Mas, voltando, portanto, a essa ideia, eu acho que, historicamente, as direitas portuguesas nisso são, melhor ou pior, têm o mesmo pensamento um bocadinho das direitas continentais todas. Quer dizer, é a ideia da autoridade, a ideia de que a ideia da nação, a ideia do Estado, a ideia da autoridade, a ideia de uma certa transcendência do poder político, é uma desconfiança profunda do modelo igualitário e democrático, é a desconfiança em relação à ideia da massa, não é? É, portanto, uma tentação sempre para a organização corporativa da sociedade, a ideia de que os homens estiverem enquadrados nos seus quadros naturais, na família, na profissão, no poder local, etc., são muito melhores porque exatamente estão enquadrados. E isso tudo, em meu entender, nasce de uma desconfiança profunda sobre a natureza humana entregue a si própria. Eu acho que aí esse ponto é a grande divisão. Agora, depois a esquerda fez uma coisa, uma habilidade fantástica, que foi, quando chega ao poder, usa exatamente os métodos repressivos que a direita historicamente é capaz também de ter usado, não é? Portanto, atua como se tivesse exatamente a mesma desconfiança, só que o aplica concretamente àqueles que ela considera inimigos ou da revolução, ou da democracia, ou do progresso, ou do que seja. Quer violentamente quando chega a ter o poder todo, quer intelectualmente e emocionalmente e em termos de opinião, quando não tem esse poder. Mas a ideia, por exemplo, de pensamento único, que penso que todos os presentes aqui já se deram conta, quer dizer, é muito difícil exprimir, pessoas falarem à vontade. Por exemplo, uma pessoa, eu contesto isso, mas quer dizer, por exemplo, discutir os méritos da democracia, ninguém discute. É uma coisa que está por adquirida. É exatamente a mesma coisa que no ancião regime havia em relação à autoridade da Igreja ou à autoridade do Rei. Não se discute. Quer dizer, não se é preso, mas é uma penalidade intelectual. Não se pode discutir essas coisas. Portanto, eu acho que esse é o ponto, são os pontos prévios que eu gostava de falar.
Em relação a coisas mais práticas e concretas, o 25 de Abril, quando chega, o que há de direita oficial, onde é que está? Está no governo e está numa organização que não tinha muita importância no anterior regime, que era a Ação Nacional Popular e que tinha sido anteriormente a União Nacional. O Dr. Salazar usava a União Nacional era uma coisa para as eleições. Nas eleições alguém tinha que se apresentar, quer dizer, era preciso haver uma organização que apresentasse os candidatos do regime. E tanto quanto se sabe, há um anedotário vastíssimo sobre isso, ele limitava-se, quando as comissões executivas então, tinham a lista dos candidatos pronto, ele limitava-se, mas parece-me também algumas pessoas, atuais dirigentes, fazem o mesmo. Pelo menos alguns faziam o mesmo. Era tendo a lista completa, como ele sabia também que eram todos aqueles que eram eleitos, tendo a lista completa, com um lápis, estar a ver, com o Presidente da Comissão Executiva, estar a ver nome a nome, se estava lá alguém que ele não quisesse e se faltava lá alguém que ele quisesse. Quer dizer, era exatamente isto. E acabava e desmobilizava a organização. Portanto, embora no final o Dr. Marcelo Caetano algumas pessoas tivessem tentado dar alguma força a isso, não havia grande tradição. E, portanto, no dia 26 de Abril, o que é que havia em Portugal? Havia uma organização chamada Partido Comunista, que era clandestina, mas tinha alguma militância, alguma organização. Havia uma força fundada em 1973 na Alemanha, que era o Partido Socialista, que reconvertia, que era muito pouco socialista, era o antigo reviralho, a antiga oposição democrática, ou reviralho para os adversários da oposição democrática e para o povo, não é? Em linguagem comum. E as direitas tiveram um problema muito complicado, quer dizer, o regime proibiu, de certo modo, à partida, com o pacto MFA partidos, proibiram-se exatamente determinadas linhas, não é? Determinadas coisas. Não foi tanto privar os antigos responsáveis políticos da ação política, porque eles também não tinham grande ação política, vamos admitir. Aliás, o regime anterior, essencialmente, as pessoas que serviram no regime anterior, geralmente eram pessoas bastante qualificadas do ponto de vista técnico, eram pessoas bastante qualificadas do ponto de vista técnico, eram pessoas bastante idóneas do ponto de vista... Só no final começa a haver já, de facto, umas negociatas e umas coisas, mas antes não havia. Também não era por mérito, mas tinham medo ao Salazar. As pessoas tinham muito medo. O Salazar inspirava, de facto, medo de fazer determinadas coisas. Portanto, não faziam. Portanto, não estou a dizer que também eram melhores os do antecedente. E, além disso, o Estado era muito mais pequeno, portanto, também havia muito menos possibilidades era como na Primeira República, assim, se eram todos muito honestos, também tirando no contrato dos tabacos e pouco mais, também não havia muita desonestidade para fazer. O Estado não mandava muito na economia. Portanto, o que é que se passa? Passa-se, isso passou-se nas pessoas da direita, que era a direita, de certo modo, um bocado independente, que era, no fundo, era um bocadinho na minha geração as pessoas que tinham feito os anos 60 nas universidades e que, portanto, nas universidades nós vivíamos num regime dominado pela esquerda. Completamente. A partir de 65, as faculdades, tirando Coimbra, onde há uma certa massa crítica ainda de direita, mas Lisboa, Porto, as universidades são muito dominadas, sobretudo em Lisboa, são dominadas pelas associações de estudantes, são dominadas pela esquerda, que é a esquerda mais ligada ao PC, mais ligada à esquerda, à extrema-esquerda, alguma esquerda ainda moderada, republicana, mas completamente, portanto, era uma espécie de santuários da esquerda e portanto, nós tínhamos-nos habituado a viver numa certa oposição. Portanto, tínhamos que ter ideias, tínhamos que lutar por elas, tínhamos que sobreviver. E esse núcleo é que eu acho que é interessante seguir. E eu, nesse livro, tenho aqui, que é um livro que, por acaso, está praticamente desaparecido, mas que eu acho que tem algum interesse. Chama-se A Direita e as Direitas. Tem aqui exatamente um estudo sobre este tema. O que é que fizeram as pessoas da direita em relação aos partidos e ao 25 de Abril e isso tudo? Eu não digo que tivesse havido uma espécie de Assembleia Magna ou uma coisa, o que é que vamos fazer? Não houve, mas as 15 ou 20 pessoas que, de certo modo, tinham alguma influência, algum protagonismo nisso, falaram em 77, 78, e chegou-se um bocadinho à conclusão. Quem quisesse fazer política, fazia política. Eu fui sempre contra a ideia de fazer um partido de direita, pura e dura, porque a minha ideia foi sempre a seguinte: se a gente fizesse, que aliás foi uma coisa que me foi difícil chegar a essa conclusão e até me repugnou de certa medida, mas eu achei que se fizéssemos um partido que fosse patriota, essas ideias ficavam num gueto. Essas ideias ficavam num gueto.
E qual era a vantagem disso para as nossas ideias? Quer dizer, porque eu enfim, está aqui, aliás, Miguel Freitas da Costa, que, enfim, sempre acompanhou muito estas coisas todas, e sabe tão bem como eu daquilo que estamos a falar, e o Bernardo Calheiros também esteve connosco, enfim, nestas coisas. E o que é que a gente sente? Havia sempre uns correligionários nossos que ficavam indignadíssimos quando aparecia, por exemplo, um homem de esquerda patriota. Já está-me a roubar a pátria. E eu acho que isso é um erro tenebroso, sobretudo numa sociedade relativamente aberta. E, portanto, achamos sempre que era preferível, apesar de tudo, cada um bocadinho fazer aquilo que quisesse fazer, no sentido, quem gostava mais de escrever, ou de ensinar, ou de tratar das ideias, ou de escrever nos jornais, fazia isso. Quem entendeu fazer política, havia partidos constituídos. Talvez mais valesse ir para esses partidos e influenciar por essa via. E, portanto, eu fui sempre contrário a hostilizar, por exemplo, como traidores as pessoas que iam para a política. Porque eu também acho que se as pessoas boas não forem para a política fica bastante pior que o que já é, não é? Portanto, aliás, eu tive um exemplo em casa de uma pessoa que esteve na política ativa e esteve sempre bem, não alinhou em corrupções, não alinhou... E fez a sua vida política. Portanto, não acho que seja inerente, como alguns puristas acham, que a política partidária é uma espécie de reino do mal em que toda a gente acaba por se... É evidente que havia uma frase, aliás, de um autor que eu gostava muito, que era Adrien La Rochelle, que dizia, pronto, a política implica sempre a lama, mas uma coisa é a gente calcá-la com a sola dos sapatos, outra coisa é enterrar-se até aos joelhos nela. São noções que eu acho que são importantes, não é? Portanto, o que é que houve em relação... Eu acho que houve muita gente da direita, ou alguma gente entrou na política. Eu acho que vocês, aliás, vejo na nova geração, há muita gente que tem... Agora, é evidente que o regime foi fundado com uma determinada etiqueta, com uma determinada semântica, até com determinados conteúdos. E depois, sobretudo, as pessoas menos, como é que eu diria, com menos formação histórica, ideológica, etc., são mais flexíveis em relação a isso. Mas eu não acho também que seja uma tragédia, devo dizer. Não acho que seja uma tragédia, porque aqui a direita também, houve uma certa direita tradicional que teve sempre, e o professor Borges Macedo falava-me sempre nisso. Os miguelistas no ancião regime tinham muito apoio, tinham até sobretudo apoio económico, tinham uma base. Mas como nunca quiseram, por uma questão de purismo político, nunca quiseram praticamente fazer política. Portanto, tinham um jornal que era a Nação, de vez em quando concorriam umas eleições locais, mas não abandonaram. E o Borges Macedo, que eu, enfim, era um grande conhecedor da história do século XIX, dizia-me sempre que isto tinha sido a morte política do tradicionalismo em Portugal. Tinham-se recusado a entrar, aliás, havia aquela... O Marcelo Caetano também dava um exemplo disso, e eu acabava aqui, porque vocês aqui há perguntas e questões e, enfim, coisas a dizer sobre esta exposição um bocadinho desordenada que eu fiz, mas que era também para vos transmitir mais uma coisa de sensibilidade, provavelmente um estudo académico. Marcelo Caetano contava uma história muito interessante, que era sobre a questão da legitimidade. Que era, a propósito, havia a célebre questão da legitimidade, que aquele grande, enfim, pensador, mais jurista político que outra coisa, o Karl Friedrich, dizia, para explicar a legitimidade, ele dizia que era o conceito mais importante em política, mas era o conceito mais difícil de explicar. E, portanto, a melhor maneira de explicar a legitimidade era como o Nosso Senhor Jesus Cristo fazia, era através de uma parábola. E ele contava a história de um reino da antiga Índia, onde o tabu, a base constitucional do reino, era não se fazia guerra num dia de chuva. E o reino foi invadido num dia de chuva. E o rei reuniu os seus conselheiros e, pronto, ouviu-os todos e depois decidiu ele. E decidiu que não resistia. Decidiu que não resistia ao exército inimigo. E qual foi o argumento dele? Ele disse, bom, o nosso poder baseia-se em que não se faz guerra num dia de chuva. O povo acredita nisso. Se nós fizermos guerra num dia de chuva, ou perdemos ou ganhamos. Se perdemos, perdemos. Se ganharmos, o povo também nos põe em causa. Assim, vamos deixá-los vencer e depois logo vemos, um dia retomamos a legitimidade. E o Carlos Friedrich diz, este homem sabia o que era a legitimidade. Agora, um episódio que eu fui aluno do Dr. Marcelo Caetano,
E há aquele célebre episódio que eu penso que conhecerão alguns, com certeza, quando, a seguir à Guerra Franco-Prussiana, esteve na iminência da restauração da monarquia em França. O candidato era o Henrique V, Bourbon, veio a Paris e ele tinha posto 3 exigências para ser rei. Era o fim da tricolor, portanto era voltar à bandeira da Flor-de-Lis, era o fim dos símbolos, no fundo era o fim dos símbolos republicanos. E ele justificava isso, porque a bandeira das Flores-de-Lis era porque eles tinham batido. E a Assembleia Nacional estava pronta a fazer a restauração se ele abdicasse disso. Ele não abdicou e, portanto, é uma coisa que é muito bem contada naquele livro La Fin des Notables, a vinda dele. Ele chegou a Paris, esteve ali um dia, depois nunca mais voltou. E renunciou ao trono assim. E o Dr. Marcelo Caetano dizia assim: e por causa da catorrice deste velho, não foi restaurada a monarquia francesa. Mas lá está, ele também tinha a noção. Mas eu não aconselho a fazer como o Henrique V. Muito obrigado.